Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Irmãos, começando nossa transmissão do Dia do Senhor, da nossa escola dominical, boas-vindas a todos aí, todos sejam bem-vindos. O presbítero Romeu aí já chegou. Irmãos, eu estou testando aqui uma transmissão simultânea, não sei se vai funcionar. Certo? Não sei se vai dar certo, né? Mas vamos então fazer aqui pelo Facebook. Se der certo, depois eu vou testando aí, para a gente tentar também alcançar aqueles que... Algumas pessoas não têm Facebook, né? Elas usam mais o YouTube. Então, tentando aí fazer essa transmissão simultânea. Irmãos, nós compramos uma câmera, né? Estamos testando também. Hoje pela manhã não conseguimos captar o som da mesa. Nós precisamos testar, né, a configuração do computador. E então é importante a gente ter um tempo aí. Também o pessoal da mídia, irmão Emerson, diácono Gabriel da música, e os irmãos estejam atentos para poder a gente aprender a mexer, né? Configurar direitinho, viu? Mas é isso. Então, bom dia do Senhor para todos, né? Espero que todos tenham tido um bom dia do Senhor, em paz, né? Nas suas votações aí, cumprindo os seus deveres públicos, civis. E que agora também possamos ter um bom momento de estudo juntos, né? Vou copiar o link do vídeo aí no chat, também compartilhar lá no nosso perfil. Irmãos, nós estamos analisando a possibilidade de retornarmos com os nossos trabalhos presenciais, né, e transmitirmos da igreja mesmo, nossa escola bíblica pela manhã e o culto à noite. O conselho está considerando isso, né? Eu recebi uma mensagem no perfil. A igreja tem nossa igreja ela está no Google Maps. E tem um aplicativo do Google que chama Meu Negócio, que a pessoa pode entrar lá no Google Maps e mandar uma mensagem, né? E uma pessoa chamada Davi me perguntou se teria culto hoje à noite. Aí eu respondi lá para ele que ainda não, né? Nós não estamos presenciais lá na igreja, só pela manhã, né? Então, à noite a gente está aqui nessa classe, mas... com isso acaba que a nossa escola bíblica, as outras classes, né, elas estão prejudicadas aí. O ideal seria a gente estar pela manhã na escola bíblica e à noite no culto, né, presencial também. Que bom que a transmissão está boa aí, presbítero Romeu aí dando feedback, irmã Nath. Eu estou testando a câmera aqui, ela tem uma resolução melhor, né, ela é Full HD, ela pode ficar mais largo, mas não precisa. Então deixa uma resolução menos. Eu vi uma pessoa dizendo que pesa também quando usa resolução mais completa, né? Full HD. E aí, como eu também transmito o slide aí, a tela, né, do computador, então para não ficar muito pesada a transmissão, eu configurei dessa maneira aí. Ok. Não sei se está indo para o YouTube. Não sei se... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube. Se estamos ao vivo lá no YouTube, eu não sei. Tentei configurar, eu baixei um plugin. Acho que não está ao vivo. Acho que eu não sei configurar ainda, possivelmente. Possivelmente eu não sei configurar ainda, irmãos.
Tenho que dar uma olhada num tutorial aí na internet para poder aprender a fazer isso aí. Então no YouTube eu acho que está desativado, não está transmitindo. Não vou conseguir agora não, tenho que ver depois como é que eu vou fazer isso. Irmãos, vamos orar para dar início à nossa aula então, né? Acho que deu tempo aí, os irmãos encontrarem o link, né? Quem está preparado aí, eu creio que já deu tempo a acessar. Então vamos orar. Senhor, Santo nosso Deus, Eterno Pai, Deus Santo, Santo Deus nosso, eis-nos aqui na Tua presença, nesse dia Teu, nesse momento, ó Deus, que separamos para aprender mais do Senhor. Gostaríamos de estar presenciais, mas entendemos ainda, o nosso conselho entende ainda a importância de aguardarmos. E abençoa, Pai, a igreja local, nossa igreja, os estudos, pregações, aqueles que têm se interessado em aprender mais do Senhor, da Tua palavra. Ilumina, Pai, dá-nos do Teu Espírito, nos abençoa também. Toma a nossa cidade, cada município em Tuas mãos, nesse momento pós-eleitoral. Guarda o Teu povo, preserva, ó Deus, cada um. E que também aqueles que não creem no Senhor venham aceitar, ó Deus, o resultado da eleição. Nós que cremos, venhamos nos submeter à vontade do Senhor, seja feita a Tua vontade. E assim, ó Deus, nos traz dias de paz, dias melhores, usa aqueles que o Senhor escolheu. Que tudo seja para a glória do Teu nome, ó Pai. Perdoa as nossas faltas, fala conosco pela Tua palavra. O que oramos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Ok, irmãos, infelizmente não consegui configurar no YouTube, mas vamos começar aqui no Facebook mesmo, né? Bem-vindo aí, nossos irmãos estão chegando aí, irmão Presbítero Marcos, irmã Jocilene, irmã Erlaine. Certo, vamos lá. Irmãos, vamos começar aí nossa lição. Nós vamos entrar num novo capítulo, certo, da nossa confissão de fé, que é o capítulo que trata do pacto, da teologia do pacto. A aula de hoje, o tema é o Pacto da Redenção, certo? Os livros, os mesmos que eu já tenho usado, esse guia de estudos, pastor Paulo Anglada, são citações, né, extrações aí desse material. E hoje nós temos aí esse material chamado Manual de Doutrina Cristã, de Louis Berkhof. É um teólogo reformado, acho que é holandês, Berkhof. E esse material é da nossa editora, e ele eu creio que esse livro aí é o que o pessoal no seminário chamava de Berkhofinho, que é um resumo da teologia sistemática de Berkhof, né? Que eu não sei como é que está hoje no seminário, mas na minha época era o livro base usado. Já tem coisa mais moderna, né? Quando eu vejo esse material, estava preparando aqui essa aula, eu lembrei bastante do meu professor de teologia sistemática, né? Que é o pastor Moisés Bezerril. E ele brincava já, né? Porque já havia outras teologias reformadas mais modernas, com boas também. Mas ele brincava, e ele fala até hoje, né, que o Berkhof aí tem seu valor, né, um caminhão velho, mas tem seu valor. E o pastor Paulo Anglada, né, ele também é um homem muito estudioso, e é muito interessante porque, eu estou falando aqui, porque quando eu estou usando o livro dele, ele também bebe do Berkhof também. Então, e o pastor Moisés, eu vi uma live dele há pouco tempo, sobre a ceia do Senhor, e ele dizendo que às vezes você lê o livro de alguém e você vê a mesma estrutura do Berkhof, né? Então, quem desejar, é mais denso, né, esse tipo de livro aí, é mais teológico,
mas não é tão difícil de entender também não, é acessível. Quem deseja estudar teologia sistemática, né, um manual aí mais simplificado, é recomendável aí esse material. Eu tenho ele digital, né, não tenho um físico, e por isso também me ajudou aí a preparar o nosso estudo. Irmãos, o capítulo 7, então, da nossa confissão de fé, trata do pacto de Deus com o homem. Eu vou ler a seção 1, nós vamos ficar só na seção 1, na primeira seção. Então eu vou ler aqui a confissão, depois vamos ler as referências que a confissão cita. O texto confessional está escrito, né, dessa maneira: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Então, se você tem medo de uma teoria sistemática, a confissão de fé, ela não é um texto tão simples, né, como os catecismos, tem algumas palavrinhas aí mais difíceis. Mas o que o texto está falando, irmãos, primeiro a confissão falou de Deus, depois do homem. Agora ela está falando da distância entre Deus e o homem, a criatura. E que o homem nada pode obter de Deus se Deus não, vier humildemente, livremente, e quiser abençoar o homem, por meio de um pacto, de alianças, que nós vemos na Bíblia. Certo? Então, isso é um ato livre de Deus, voluntário. Né? A gente usa a terminologia humana, né? Ele se humilha, né? Se humilhou, Cristo se humilhou, Deus nos amou, né? E ele então entra em aliança com o homem sem precisar, sem ser obrigado, sem haver necessidade, mas por uma condescendência, né? Como se Deus se inclinasse porque Deus é muito mais alto, muito maior, como ele viesse a nós e pudesse, e vem, né, de fato ele faz isso e nos abençoa por meio de pacto. A gente vai entender mais na lição, o texto pode parecer um pouco complexo aí, mas a gente vai tentar esclarecer melhor. Os textos bíblicos citados são quatro, né? Jó 9, 32 e 33. Aqui é mostrando, irmãos, esses textos aí, mostrando a distância entre Deus e a criatura, certo? Jó 9, 32 e 33 diz assim: porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Então, Jó estava amargurado, ele queria se defender diante de Deus, mas se Deus aparecesse diante de Jó, Jó sabe que Deus não é como homem. Há uma distância, há uma diferença. Embora o homem seja a imagem de Deus, originalmente criado, mas não quer dizer que o homem é igual a Deus. Né? Deus, ele tem uma natureza divina, né? A sua essência é distinta da nossa, porque ele tem a essência da divindade, né? Ele é Deus. Salmo 133, 5 a 6. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Isso é uma linguagem humana, né? Antropomórfica. Deus, de fato, ele está nas alturas, né? Ele é onipresente, onipotente. Né? Existe um lugar chamado céu, né? Onde ele está, e ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Né? Claro que ele já sabe, mas é uma ideia aí para que a gente entenda, né? Numa linguagem humana. Então Deus, ele contempla aí, ele se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Atos 17, 24 a 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse,
pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então Deus não é como o homem, né, que depende de alimento, que o homem, a nossa vida é sustentada por Deus. Nossa vida é limitada, né, num corpo. Nós habitamos em casas construídas. Então Deus, Ele é o Criador, Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, né? E aí Ele condescende, né? Ele se inclina aí, Ele vem habitar em nós, né? A igreja. Então, mas Ele não prega que é algo que é uma necessidade de Deus, né? Lucas 17:10. Interessante aí para nosso estudo essa citação aí bíblica. Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmãos, quando fazemos nossa obrigação, boas obras, nós somos servos inúteis, ou seja, Deus não ganha nada com a nossa obediência, é o nosso dever. Deus não fica em dívida, né, conosco se nós fazemos a obra dele. Fizemos a nossa tarefa, a nossa obrigação. Então a gente tem uma visão muito de mérito, né? Então, embora Deus, nós vamos ver mais na frente, que Ele entrou num pacto de obras, e se o homem obedecesse, Ele prometeu recompensa. Mas Deus fez um pacto e Ele não precisava fazer o que vamos ver aí. E que a obediência é dever do homem, independente do pacto. Nós vamos entender isso aí no estudo. São só esses versículos, certo? Que a confissão de fé cita. Vamos voltar a ler o texto confessional. Então, há uma distância entre Deus e a criatura. Aí ele diz: embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador. Então, a confissão de fé está dizendo, a criatura deve obedecer a Deus, tem dever. Não está fazendo favor a Deus em obedecer. Dever. E nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por uma condescendência a qual foi ele servido por meio de um pacto. Então, nunca Deus ficaria devendo nada para o homem se ele não tivesse feito um pacto em que ele disse, não coma do fruto e você vai viver. Não coma do fruto, se você comer você vai morrer. Se você não comer, não está dito ali explicitamente, mas nós vamos ver aí nos nossos estudos, que nós entendemos que havia uma promessa de vida ali, mediante a obediência. Então, aquele prêmio lá no jardim, aquele prêmio que estava implícito ali no pacto, né, aquele prêmio que estava ali, é graça. Deus não é obrigado a dar aquele prêmio. Certo? O dever do homem é obedecer a Deus. Deus não é obrigado a dar nada para ninguém. Ele dá porque ele é bom. Por graça. Deus manda o sol, manda a chuva para os inimigos, para os rebeldes. Né? Tanto para justos quanto para injustos. Então, quando a gente faz, né? Quando a gente cumpre o nosso dever, vai lá e vota, paga o nosso imposto, a gente fica muitas vezes todo orgulhoso, né? É uma obrigação, né? O que é que eu ganho? Em tese, né? O Estado deveria cumprir o seu dever, né? Punir os maus, fazer as obras públicas. Às vezes não faz. Mas essa é a nossa parte, é o nosso dever. Claro que eles têm deveres, né? Agora, com relação a Deus, Deus não deve nada a ninguém. Irmãos, então, a confissão de fé primeiro olhou para Deus, depois para o homem, agora os dois. Então, olhando para Deus e para o homem, existe uma distância entre Deus e a criatura que é infinita. Isaías 40, do 13 a 17, né, tem essa citação aí muito interessante. Né, e veja o que é que Isaías diz no verso 15 do capítulo 40 de Isaías. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Então,
É uma visão aí para a gente tentar entender, né, a visão aí do profeta. As nações, irmãos, não é uma pessoa não. Há estudos aí que até 2050 nós vamos ser 10 bilhões de seres humanos na Terra. 10 bilhões. Acho que é bilhões, né? Pelo que eu me lembro, acho que é bilhões. É muita gente. Eu creio que é 10 bilhões. Enfim, é um número grande como esse. Todas essas nações diante de Deus é como um pingo que cai de um balde. Agora junte todo mundo que já viveu na terra, em todos os tempos. No verso 17 do capítulo 40 de Isaías, Isaías diz: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Então a distância entre Deus e a criatura é infinita, irmãos. A gente não pode, a gente às vezes se relaciona com Deus e esquece disso. A gente quer tratar Deus como um homem, né? Como a gente lida com o ser humano, um igual. Está digitado errado ali, um erro de digitação. Apesar de o homem ter sido feito à imagem de Deus, há uma diferença entre nós e ele. Né? Como Isaías falou aí nesse texto, né? Deus é infinito, é espírito. Essas diferenças não são apenas éticas, mas de essência. Lá no Antigo Testamento, no período de Samuel, do profeta, tinha um sacerdote chamado Eli, e os filhos de Eli eram muito ímpios. E eles pecavam grandemente ali no serviço ali do tabernáculo. E aí o pai, né, que era meio frouxo, não disciplinava os filhos. Mas o pai, ele diz o seguinte: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Mas pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Né? O homem afronta outro homem. Tem juízes. Você vai para a justiça, briga na justiça. Agora, é o que Jó disse, né? Quem é que vai interceder entre eu e Deus? Né? Se Deus aparecer aqui agora, né? E muita gente fala isso, né? Blasfemamente, né? Desafia a Deus, né? E não sabem o que estão falando, né? Na verdade, com quem estão lidando. Então, temos que nos lembrar disso aí. Também interessante o texto de Lucas 17:10, que nós já lemos: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devemos fazer. Então, irmãos, Deus nos criou, somos criaturas racionais à imagem de Deus. E Deus tem uma lei, né? Deus fez um pacto ali, mas independente do pacto que foi feito, há uma lei. Né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. A lei que nós cremos está resumida nos 10 mandamentos. Então, o homem, quando ele cumpre a lei, ele não está fazendo favor a Deus. Não está fazendo favor nenhum para Deus, é obrigação. Quando o homem obedece à lei, no final ele fica como esse servo aí que Jesus diz, na parábola. Né? Parece que esse servo aí, pelo que eu me lembro, é um cidadão que tem um servo, aí ele chega do campo, aí antes de comer o servo primeiro lava os pés e coloca a mesa para esse senhor, e só depois ele vai comer. E aí Jesus diz isso aí, né? Que não fez mais do que a obrigação dele. Com isso entendemos que a obediência natural do homem não merece recompensa da parte de Deus. Nós vamos ver depois, não hoje, o pacto de obras, que merecia recompensa. Vamos ver alguma coisa, mas não aprofundada hoje. Então, na nossa mente tem essa ideia de obras. Mas, irmãos, mesmo ali no princípio, antes da queda, mesmo antes do homem pecar, a obediência, ela não compra o favor de Deus. O valor da obediência ali do Éden é porque Deus fez uma aliança com o homem. Nada poderíamos receber de Deus se Ele mesmo não viesse livremente a nós para fazer uma aliança. Se Deus não viesse fazer uma aliança, um pacto com o homem ficaria eternamente ali, sendo provado,
né, tendo que obedecer a Deus, e aí não teria o prêmio, né, Deus não teria a obrigação, né, de entrar com a confirmação do estado de santidade ali para o homem. Mas uma questão havia um pacto no Éden, né? Alguns teólogos, irmãos, John Murray e outros teólogos aí, eles não encontram a palavra pacto ali no Éden. Então ele diz, não tem pacto, porque não tem a palavra lá. Né? O autor aqui do Chad, aqui nesse livro aqui, ele diz o seguinte: se você vê uma família comendo pão, né, tomando um chá, um cafezinho de tarde, precisa ter uma placa dizendo café da tarde? Não, né? Então nem tudo precisa ser dito. A ideia dele, essa ilustração, é para dizer isso. Então, ali no Éden não tinha uma plaquinha dizendo pacto das obras, né? Mas os elementos de um pacto estavam ali. Deus promete, né? Se o homem não cumprisse, tinha punições. Tinha a parte de Deus, tinha a parte do homem, tinha a recompensa, né? Tinha a árvore da vida ali, uma espécie de sacramento. Então, alguns teólogos reformados não creem que ali havia pode ser chamado de um pacto de obras, né? Mas a teologia reformada clássica, da confissão de fé, crê, e eu creio também, certo? Particularmente eu creio também que havia um pacto de obras. Por exemplo, lá em Oséias 6:7, muitos livros, Teologia dos Pactos, Cristo dos Pactos, né? O Palmer Robertson, ele cita esse verso, outros teólogos do pacto. Oséias 6:7 diz: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Deus falando de Israel. Eles transgrediram a aliança como Adão. Então havia um pacto ali. Israel transgrediu a aliança, igual a Adão no Éden, né? Então, Oséias 6:7 é um texto usado pelos teólogos pactuais para defender a tese aí de que havia sim um pacto ali no começo de Gênesis, ali no Éden, né? Então, independente do pacto que havia, nós cremos, é dever da criatura obedecer ao Criador, certo? Então, se havia um pacto, como nós cremos, há um dever dobrado, tanto por ser criatura, como por ser alguém que estava em aliança com Deus. E aquela aliança, Adão, ele era um mediador, um representante da humanidade. É por isso que o pecado original, que estudamos já, do tempo do pecado, quando ele comeu, nós morremos nele ali com ele, e o pecado foi transmitido. Porque ele era um mediador da aliança. Havia um pacto com ele. Então, Deus não estava obrigado a prometer nada a Adão, né? A obrigação dele era obedecer, né? E o homem não tem méritos, então, ali, para exigir nada de Deus. Romanos 11, 33 a 36, conhecido texto nosso aí, né? A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, quem primeiro deu a Deus para receber de volta? Então, irmãos, a palavra de Deus é muito clara nessas questões, é muito clara mesmo. Vamos ver aí como é que está. Parece que está tudo bem aí na transmissão. Vamos seguindo aqui, então. Seguindo aí. Irmãos, então nós, presbiterianos, cremos na teologia do pacto. Nós não somos dispensacionalistas, que é uma outra maneira de interpretar a Escritura, né? Nós somos pactualistas. Depois eu posso trazer um estudo, né, falando sobre o dispensacionalismo, né? Nem todo mundo se interessa, né? Mas aqui é a nossa teologia presbiteriana. Então nós temos que conhecer, né, a nossa teologia. Então você vai ouvir pastores presbiterianos que
ensinam a confissão de fé, falar em pacto de obras, pacto da graça. E aí eu também quero tratar hoje, não vou entrar ainda no pacto das obras e da graça, mas ao pacto da redenção, que talvez você nunca ouviu. Eu ouvi no seminário, né, nos livros de teologia sistemática, vou tratar aqui na aula. Então é importante, se você tem interesse, é bom que conheça. Então, pacto das obras, pacto da graça e pacto da redenção. O que é? Vamos com calma. A confissão de fé vai tratar do pacto das obras e da graça mais para frente. Hoje nós vamos ficar no pacto da redenção, certo? O que é esse pacto da redenção, né? Então aí nós vamos seguir aí Luiz Berkhoff, né? Muitas citações do Manual de Doutrina, e também Pastor Paulo Anglada também, nós vamos seguir aí em Magodei, né? O livro do Pastor Paulo Anglada. Então, o que é o pacto da redenção? Irmãos, o que é um pacto? É um acordo, né? A gente sempre faz acordo. Quando você vai alugar um imóvel, quando você vai comprar alguma coisa, você assina contrato, né? Então, o pacto a aliança é um acordo, né? O casamento é um pacto, né? Um acordo entre duas partes diante de Deus. Cada um tem uma função nesse pacto. Então, o pacto ou aliança, no pacto, o que é esse pacto da redenção? Então, antes do pacto da graça e antes do pacto das obras no Éden, na eternidade, Deus que é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três são um Deus só, três pessoas, um Deus. Essas três pessoas entraram num conselho eterno. Tem a doutrina dos decretos, né, que nós já estudamos, decreto eterno de Deus. Lembra quando Deus fez o homem? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, há comunhão entre as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o plano foi feito na Trindade. Foi o Deus Trino que planejou todas as coisas. Então, na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles entraram num pacto de redenção para salvar os eleitos, os pecadores eleitos. Nesse pacto, irmãos, então, a gente pode assim, imaginar um diálogo ali, né, na eternidade, né, um pacto sendo feito ali. Isso, irmãos, não está diretamente ali na Bíblia sendo dito sobre esse pacto, como o pacto das obras, mas há vários textos na Bíblia que nós vamos ver também que dão a entender isso que eu vou dizer, certo? Então, na eternidade, por exemplo, Cristo é o Cordeiro conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, o propósito de enviar Cristo foi na eternidade. Então, houve um pacto, certo? Em que o Pai promete ao Filho o que ele precisa para cumprir a sua obra de redenção, e envia o Filho. Então, se não houvesse um conselho eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito, não poderia haver aliança da graça. Né? Deus, desde o Gênesis, da queda, Deus prometeu: eu vou mandar o descendente para pisar a cabeça da serpente, o descendente da mulher, que é Cristo, o descendente. Então, isso, havia um plano de redenção na eternidade. Então, quais são as partes envolvidas no pacto da redenção? O Pai, representando a Trindade, Cristo segundo Adão, mediador e fiador, os eleitos de Deus, né? O Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade, é aquele que aplica. Então, houve um acordo. O Pai chegou, houve uma reunião, um conselho, onde o Pai disse, né? O Pai amou o mundo, né? E ele decidiu dar o Filho. O Filho aceitou sua função de mediador, decidiu vir. Né? O Pai prometeu, né, dar-lhe as condições, né? Operou ali, né, a encarnação, tudo mais, que nós vamos ver. O Espírito Santo foi dado a ele aplicar a redenção, os méritos de Cristo na cruz, aplicar aos pecadores. Então, nesse pacto, né, Deus planejou a redenção, e que esses benefícios seriam alcançados dentro da aliança da graça, que nós vamos estudar mais na frente.
E que nessa aliança da graça, o perdão é prometido para quem que se arrepende e crê. E o Espírito aplica ao coração fé e arrependimento. Então, irmãos, a nossa salvação começou na eternidade. Ela não começa dentro do tempo. Houve um plano eterno de Deus. Certo? Isso está na Bíblia, pastor? Isso é bíblico, esse negócio aí? Não é só coisa de teólogo, não? Né? Será que está na Bíblia mesmo? Irmãos, tem vários, Berkoff, depois você pode aí, pegar essas referências, né, e investigar, mas a Bíblia mostra que havia um decreto eterno. A gente já estudou os decretos, né? Efésios 1, né? 2 Tessalonicenses 2,13, 2 Timóteo 1,9. Várias referências mostram que havia um conselho eterno, que tudo é feito segundo o conselho da sua vontade. Também há passagens que indicam que o plano de Deus para a salvação de pecadores foi da natureza de um pacto ou aliança, né? Cristo fala que ele veio cumprir a vontade do Pai. João 5,30, João 6,38 a 40. Então Jesus sempre estava dizendo, eu vim cumprir a vontade do Pai. Romanos 5, 12 a 21 e 1 Coríntios 15, ele é o segundo Adão, né? Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo, há um paralelo entre Cristo e Adão, né? Isso é importante. Também, irmãos, nós vemos na Bíblia os elementos de um pacto, né? Salmo 2, né? O pai dizendo ao filho, tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei as nações por herança, e os fins da terra como tua possessão, lá em Atos 2, lá em Salmos 2, né? Os salmos messiânicos, né? O Messias lá no Salmo 40, 7 a 9, ele diz que veio fazer a vontade do Pai, sacrifício e oferta não quiseste, né? Mas preparaste um corpo, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então sempre Jesus está falando que ele veio cumprir a vontade do Pai, né? Que ele vai receber uma recompensa da parte do Pai. Então tudo dá a entender que havia um acordo, um pacto, certo? Que a nossa salvação é o cumprimento de um pacto, de uma aliança. Certo, irmãos? Então, nós vamos ver aqui agora, né? Vamos ver se tem alguma dúvida aí, vamos dar uma paradinha. Irmãos, como é que está aí? Alguma dúvida? Irmã Amanda aí chegou também, bem-vinda minha irmão Del Reis, diácono Del Reis, irmã Terezinha. Né? Irmãos, vão perguntando aí, se tiver difícil, né? Vai ficar salvo aí também, os irmãos vão poder rever. Né? Se você está tendo a primeira vez o contato com esse assunto, pode ser um pouco complexo, mas é importante que você conheça a nossa doutrina, né? Então tenha calma aí, vamos seguir. Mas se tiver dúvida, fique à vontade para perguntar, certo? Então vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui, parece que a imagem está aqui em cima do texto, ok. Consertei aqui. Então, irmãos, no pacto, cada um tem uma parte, né? O pai tem uma parte, o filho tem uma parte, o Espírito, os eleitos, foi no plano colocado ali que eles teriam uma parte, embora nós vamos ver que é pela graça, né? Que arrependimento e fé é dom de Deus. Mas qual é o papel de Cristo na aliança? Ele é fiador e cabeça da aliança da redenção. Lá em Hebreus 7,22 é dito que ele é fiador. O que é um fiador? Quem vai alugar imóvel sabe. Fiador é uma pessoa que assume as obrigações de outros. Se você não puder pagar, o fiador vai ter que pagar. Ninguém quer ser fiador, né? Ninguém. Então, se você aluga um imóvel, aí você... A gente hoje em dia o pessoal pede calção, né? Você paga 2 aluguéis para ficar como uma garantia. Mas existe essa figura do fiador, né? Então, às vezes você vai comprar um imóvel, um bem caro, aí quando você assina o contrato, quando eu comprei a minha primeira moto no consórcio, quando eu tirei, tinha que ter um fiador, né? Porque eu ainda estava pagando. Aí se eu não conseguisse pagar, esse fiador tinha que pagar. Enfim, ninguém vai querer isso, né? Ser fiador de ninguém, né? Não é muito recomendado porque, infelizmente,
a nossa cultura é uma cultura de muita gente assim, não cumprir suas obrigações. Então não lhe recomendo ser fiador de ninguém. Se você puder ajudar alguém que precisa, seja realmente necessitado, ajude, né? Se Deus tocar seu coração. Mas ser fiador é um negócio um pouco tenso aí, porque você vai ter que cumprir as obrigações de quem não cumprir. E Jesus fez isso, né? Por nós. Ele assumiu a nossa dívida, se colocou no nosso lugar, fez expiação pelo pecado, suportou o castigo, fez o que a gente não conseguiu fazer, cumpriu a lei no nosso lugar. Para Cristo, irmãos, a aliança foi um pacto de obras. A salvação para nós é pela graça. Para ele não. Ele teve que obedecer. Ele teve que fazer o que Adão não fez. Então o pacto da redenção, né, é com efeito a base para a aliança da graça. É graça para nós. A gente prega o evangelho, né? Se arrependa, creia, vá a Jesus, é de graça para nós pecadores que cremos. Para Jesus foi um alto preço. Né? O pecado, ele merece essa punição. E ele pagou a nossa dívida. Então, para Cristo, essa aliança é de obras. Né? Foi um pacto que envolvia trabalho, obra dele. Né? Ele cumpriu a lei do pacto lá de Adão, que Adão não conseguiu. Né? E ele obteve vida eterna, recompensa para nós. Vida eterna. Né? Ele recebeu e nos dá como um presente, um dom imerecido. Por isso que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é um presente para nós, mas ele comprou. Né? Às vezes tem aquela coisa, né, de fazer, como é que o pessoal diz, um ditado aí? Tipo, fazer cortesia com o chapéu dos outros, né? A gente dá presente, mas o presente é uma coisa que você dá que é sua, né? Em tese aí, Cristo, para nós a salvação é presente, mas ele trabalhou para ter essa salvação e nos dar, para conquistar. E foi suado, né? Gotas de sangue, né? Dores ali na cruz, para nos salvar. Então é de graça para nós, para ele, né? Foi muito, muito trabalho, né? Exigências, né? Então, nesse pacto, qual é a parte do filho? Né? O que é que o pai exigiu do filho? Se torne homem, nasça de mulher. Tudo isso ele fez por nós, irmãos. Assuma a natureza humana sem pecado, mas em fraqueza. Né? Os teólogos entendem que Jesus era o segundo Adão, mas a natureza que ele assumiu era sem pecado, mas... Porque Isaías 53 diz que ele não tinha formosura, né, aparência. Então tudo indica que, mesmo sem pecado, a natureza que Cristo assumiu foi em fraqueza. Por isso que o pessoal não identificou, né, que ele era o segundo Adão. Então a gente não sabe como era Adão, mas ele era um homem perfeito, né? E Cristo, claro, era perfeito no sentido ético, mas os teólogos entendem que ele tinha... era sujeito às enfermidades, né, desse mundo. No nosso lugar, ele fez isso no nosso lugar. Também Deus exigiu do Filho que ele se colocasse sob a lei para pagar a penalidade dos nossos pecados. Né? Que aplicasse os seus méritos ao seu povo, regenerando, levando à conversão, dotando-o de fé e santificando, por meio da operação do Espírito Santo. Então, Jesus envia o Espírito Santo. Ele é da parte do Pai e do Filho. Né? Jesus também é quem envia o Espírito Santo. Qual é o dever do Pai nesse pacto? Né? Qual é a parte do Pai nesse pacto da redenção? Isso aqui é na eternidade, irmãos. Cada um assumiu a sua parte, que ia fazer. O Pai prepararia um corpo, né, sem pecado para o Filho, Hebreus 10:5, e o ungiria com o Espírito Santo sem medida, dando-lhe qualificações para os ofícios messiânicos. Então, Cristo assumiu a natureza humana, mas como homem, ele é homem e Deus, mas como homem, irmãos, ele foi cheio do Espírito Santo, ele é ungido do Senhor. Ele foi capacitado, ele era cheio do Espírito Santo, né, a sua natureza humana.
então foi capacitado então para cumprir a sua função, né, de Messias. Ele é ungido do Senhor. Né? Também Deus prometeu que o apoiaria em sua obra, né? O habilitaria a realizar a destruição de Satanás e estabelecer o reino. Isaías 42, 6 a 7, Lucas 22, 43. Depois, se quiser, você pode ler. Deus promete também o Filho que livraria ele do poder da morte, o exaltaria à sua mão direita e lhe daria todo o poder no céu e na terra. Então, tudo isso que a gente lê na Bíblia, ali, que o Pai está fazendo, o Filho, tudo isso é em acordo. Né? Tudo isso é em acordo. Que o habilitaria, como recompensa pela expiação efetuada por ele, a mandar o Espírito Santo para a sua igreja, né? Para o seu corpo, para proteger a igreja. Né? Que pela obra do Espírito, todos que fossem dados ao Filho iriam a ele. Então Deus prometeu, né, isso ao Filho. Todos os eleitos vão a você, vão a Cristo. Que uma multidão que ninguém pode enumerar seria feita participante da redenção. De modo que, no fim, o reino do Messias abrangeria todas as nações. Então, pede-me e te darei as nações por herança, e os fins da terra como tua possessão. Salmo 2. Então, Deus prometeu ao Filho gente de todo o povo, tribo, língua e nação. Que nessa e por essa obra maravilhosa da redenção, a glória das perfeições divinas se tornaria manifesta aos homens e anjos, e Deus receberia toda a honra e glória. Né? Então até aí. Agora, irmãos, é a última parte aí, que é a parte dos eleitos. Então a parte do Pai, enviar o Filho, né? A parte do Filho vir, etc., que nós já vimos aí. Essa parte dos eleitos, eu creio que ela está implícita ali, mas o pacto foi na Trindade. Né? Foi entre as três pessoas, mas ali eles já, claro, sabiam quais seriam as condições, né, que seria requerido dos eleitos. Qual é a condição do pacto? Arrependimento e fé. Esse arrependimento e fé é demonstrado como? Obediência ao chamado do Evangelho, aos mandamentos de Deus, né? A pessoa que se arrepende e crê, ela abandona a sua vida de pecado, ela não deixa de ser pecadora, mas ela vai buscar acertar o alvo, ela vai se unir à igreja, submeter à vontade de Deus para a sua vida. Arrependimento e fé são condições para que os eleitos recebam os benefícios do pacto da graça, e não condições para a eleição. Irmãos, Deus nos elegeu na eternidade, antes de crermos e nos arrependermos. Ele elegeu o seu povo na eternidade. Né? Mas aí são condições para que nós recebamos o benefício do pacto, não da eleição. Deus nos elegeu antes de arrepender e crer, foi na eternidade. Né? Deus nos escolheu na eternidade. E aí nós entendemos também que arrependimento e fé são dons do Espírito, são condições. Ninguém vai ser salvo sem arrependimento e fé. Mas eles são dons do Espírito Santo. Né? Paulo diz o seguinte aos Tessalonicenses: devemos dar graças a Deus por vós, amados, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, Deus nos escolheu e por isso nós cremos, nos arrependemos e somos santificados. Então, Deus nos exige arrependimento e fé, mas Ele nos dá arrependimento e fé. São condições, né, para a salvação, mas são dons de Deus, são graças que Deus nos dá. O arrependimento é dom de Deus? Sim. Paulo diz, né, que o servo do Senhor deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando os que se opõem. E ele diz, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecer a verdade. Em Atos 5 é dito: Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, no pacto da graça, né, Deus promete nos salvar mediante arrependimento e fé. E até esse arrependimento e fé é dom de Deus. Então, Deus nos elegeu na eternidade,
Então, ele nos elegeu, não foi pela presciência, porque ele previu que iríamos crer e nos arrepender. Porque se dependesse de nós, nós nunca nos arrependeríamos e creríamos. O arrependimento, ele é obra do Espírito. Né? Cumprimento da obra do Espírito. Então Deus nos escolheu para o arrependimento e para a fé. São dons de Deus. Mas na pregação o pecador é chamado, arrependa-se e creia. É a parte, né, do homem nesse pacto da graça. Arrependimento e fé são frutos da eleição e não causas. Então o eleito vai se arrepender e crer em um momento da sua vida, em algum momento da sua vida. Os reformadores descobriram isso, né, lendo a Bíblia. As boas obras, incluindo arrependimento e fé, não eram a causa da salvação, mas o resultado. Não é que Deus viu na eternidade que eu iria me arrepender e crer e me escolheu por causa disso. Ele me escolheu, né, e Ele tornou arrependimento e fé possível. Por meio da morte de Cristo na cruz, por meio da obra do Espírito Santo. E por isso podemos dizer, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus nos escolheu para sermos santos. Ele nos recriou em Cristo Jesus. Então arrependimento e fé são provas ou evidências da eleição. Então se você tem arrependimento e fé, então isso é sinal de que você é um eleito, foi eleito na eternidade. Por essa razão, né, Paulo diz ali ao recordar a operosidade da fé dos Tessalonicenses, né, que ele reconhecia a eleição deles. Então, irmãos, para concluir, né, vamos ver aí quanto tempo está e ver se tem perguntas. Como é que está aí? 52 minutos. Para concluir, entenda esse final aí. A nossa salvação é resultado da obra soberana das três pessoas da Trindade. A salvação é possível por causa desse conselho eterno, onde o Pai se comprometeu, o Filho e o Espírito Santo. E ele cumpriu aquilo que lhe cabia, aquilo que era o seu propósito. Ele tem cumprido. Qual é o nosso papel diante da pregação do Evangelho, né, como pecadores? Qual é o nosso papel? Né? Nos submeter ao plano de Deus. Crer em toda a Bíblia, crer em Gênesis, no primeiro Adão, né, no pecado original. Né, isso, né, a gente pode ver na nossa vida, né, que nós somos pecadores mesmo, filhos de Adão, mas não é só por causa disso, a Bíblia diz. E então crer em Cristo como nosso Salvador, suficiente Salvador. Se não temos arrependimento e fé genuíno, só quem pode dar é Cristo, é Deus, Cristo e o Espírito Santo. Então nós temos que ir a Deus em oração, nos humilhar diante de Deus. Ir a Ele, né, como Esté foi aquele rei que podia matar ela, mas ele poderia também estender o cetro. Então Deus não é obrigado a salvar ninguém, como aquele rei não era obrigado a receber Esté. Mas Jesus disse que ninguém que vai a Ele, né, será lançado fora. Mas ao mesmo tempo ninguém pode ir a Ele se isso não for dado pelo Pai. Só os eleitos irão. Mas ninguém sabe quem são os eleitos, irmãos. Se nós temos ouvido a pregação do Evangelho, se nós temos acesso à Bíblia, à pregação, se nós sabemos que há um céu e um inferno, que se nós sabemos que há um Deus, que a distância entre a criatura e Deus é infinita, e que nós não temos como enfrentar esse Deus, e que Ele tem um plano, que Ele deu o Filho por pecadores, e que Ele morreu a nossa morte, sofreu o nosso inferno. Então, por que não ir a Ele? Né? Se nós sabemos que arrependimento e fé é dom de Deus, por que não buscá-lo enquanto se pode achar? Enquanto é tempo, enquanto há vida, né? Enquanto Deus nos dá a oportunidade. Então, irmãos, nós devemos buscar ao Senhor, buscar a obra da graça no nosso coração.
sermos transformados, regenerados, né? Buscarmos ver na nossa vida evidência de uma fé verdadeira. Então, você não tem como receber uma revelação do céu que você é um eleito. Não é o propósito de Deus isso. Mas o que você pode buscar na sua vida é o fruto, a evidência de que você tem fé verdadeira. Como é que você vai saber disso? Se arrependendo, crendo, submetendo a Deus, a palavra de Deus, indo a Cristo, buscando a Cristo, pedindo pela obra do Espírito na sua vida. Senhor, dá-me fé, auxilia-me na minha pouca fé, né? Me dá o dom da fé, do arrependimento. Então, irmãos, é isso que nós cremos. Então, tudo isso é possível por causa do pacto. Né? Para nós presbiterianos, essa é uma doutrina bíblica, né? E é base, né, para entendermos muita coisa da nossa fé. Irmãos, eu encerro aqui o slide aí, o estudo de hoje, né? Não sei, não vi perguntas aí na nosso chat aí, não vi nenhuma pergunta. Se não tem pergunta, então é sinal de que não tem dúvida, né? Ou então vão perguntar depois aí, não vão perguntar agora. Ou então não entenderam nada ou entenderam tudo, né? Mas de fato, irmãos, é muito interessante, né? Nossa herança reformada, né? É uma doutrina maravilhosa, né? Bíblica. É chave para entendermos muita coisa sobre a salvação. Então, eu mesmo fui muito beneficiado, né, por conhecer essa doutrina. Muita coisa esclareceu na minha leitura bíblica, na minha vida particular, na minha vida cristã. E eu espero que também os irmãos se beneficiem, né, desse estudo aí. Ok, irmãos, então vamos orar, vamos concluir com oração, já que não há dúvidas, né? Vamos ver aí, irmã Amanda dizendo aí, precisamos de igrejas mais cristocêntricas, menos voltadas para a adoração ao homem. Gostei muito de ter conhecido uma igreja reformada. Amém, minha irmã? Então é isso mesmo. Então precisamos pregar as doutrinas, né, bíblicas, a obra de Cristo. As pessoas não querem ouvir essas coisas, né? Acho que isso é coisa de seminário, né? Estudar teologia. As pessoas não querem, não, só pregar Jesus te ama, e não querem aprofundar, né? Como é que Ele me ama? Quando foi que amou, né? Como é que se aplica à minha vida? Então, é muito importante, né, conhecermos. Então, Deus abençoe a irmã Amanda, né, que está aí chegando aí, se achegando, né, conhecendo a doutrina reformada, né? Nossa irmã aí, que está aí conosco aí, nos acompanhando. Ok, então, vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos Te louvar por esse momento de aprendizado, pela doutrina do pacto bíblica, confessional, por sermos Teus servos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu na eternidade, nos deu o Teu Espírito, a fé, o arrependimento, tem nos unido à igreja visível, tem nos dado, ó Pai, aprender da sã doutrina. Ó Deus, envia, ó Pai, o Teu Espírito. Usa, ó Deus, a Tua igreja presbiteriana aqui em Alagoinhas, para anunciar, ó Deus, a Tua verdade, para ser instrumento do Senhor para aqueles que estão perdidos. Ó Deus, que o Senhor faça esse estudo chegar a quem aprouver ao Senhor. Especialmente, ó Deus, fortalece a nossa igreja local. Nos dá uma noite de paz, nos dá a Tua bênção, perdoa as nossas faltas, dá uma semana agraciada a cada um. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, uma boa noite a todos. Deus abençoe a cada irmão, a graça e a paz, e até uma próxima oportunidade. Amém.